Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que estamos numa série muito bacana, Vivendo em Prosperidade. Hoje é a segunda parte, é a segunda mensagem da série e eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes da gente ir para a segunda mensagem, eu peço para você, com todo carinho, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque esse canal é como se fosse uma igreja, porque através desse canal as pessoas ouvem a palavra de Deus. Não estou aqui falando de mim, mas estou falando da palavra, estou falando do Senhor Jesus, que Ele que é o nosso Salvador, o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação, nos momentos de dor, porque é Ele que nos socorre. Então, é dele que eu estou falando. E eu tenho certeza que se você compartilhar essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Porque a palavra de Deus fala que manda a gente ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse canal é usado para pregar o evangelho e tem abençoado muitas pessoas. E vamos para a mensagem. Mas antes de eu ir para a mensagem, eu queria fazer um comentário da primeira mensagem que eu fiz, que eu falei sobre Salomão, que ele recebeu a ordem de Davi para matar o comandante de Israel, o Joabe. Só que a gente tem que entender uma coisa. Naquela época, eles eram um povo de guerra. Era olho por olho e dente por dente. Então, o que aconteceu? Eu acabei não explicando o que o Joabe fez. Joabe, ele matou os dois comandantes de Israel na covardia. E pela atitude dele, ele era para ter morrido, mas Davi teve misericórdia dele. E aí, Davi orienta Salomão, o filho dele, para que não deixasse Joabe morrer de morte natural. O que é isso? Para acabar com a vida de Joabe. Só que Salomão, ele ouviu atentamente e num determinado momento do reinado de Salomão, Joabe quis tramar contra Salomão. E aí Salomão deu a ordem para matar ele. Então a gente vê que o que ele plantou, ele colheu. Entendeu? Então a gente tem que entender essa passagem. Isso não significa que você tem que desejar a morte de alguém, porque isso é pecado. Nós hoje vivemos no tempo da graça. O Senhor Jesus, ele foi à cruz para que hoje a gente viesse ter vida. Então a gente tem que entender isso. Porque se a pessoa não entender, ela vai acabar desejando a morte de quem feriu ela, de quem magoou ela. E não é por aí, não. Pelo contrário, a gente tem que perdoar e pedir para Deus ter misericórdia, de ter graça. Então, que fique entendido essa parte que eu falei de Davi ter mandado matar Joabe para Salomão. Para que você venha entender a história num todo. Para que você não venha cair em erro e cair no engano do mal. Vamos para a mensagem agora? Hoje é a segunda mensagem. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 18, que diz assim, ó. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus.
Esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, duas coisas aqui importantes para quem quer prosperar. Primeiro, ter uma aliança com Deus. Ter uma vida com Deus. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque isso vai te trazer prosperidade. Isso vai te trazer bênção. Então, você precisa ter esse discernimento. Ter uma aliança com Deus. E aqui depois ele fala, certamente te darei o quê? O dízimo, ser dizimista da casa de Deus. Porque muita gente não vai para a igreja, muita gente está dentro da igreja e não dá o dízimo. Por quê? Porque a pessoa ela tem o coração no dinheiro. E aí o que isso faz? Impede ela de prosperar. Porque o dizimista estabelece as bênçãos de Deus que Deus dá nas nossas mãos. Mas a realidade é que quem não é dizimista acaba perdendo a bênção. Ela até ganha, mas lá na frente ela perde. Por quê? Porque não é dizimista. E sem contar do devorador. Existe um espírito, um demônio, que a gente só repreende ele, a gente só expulsa ele através de quê? Através do dízimo. Então, temos que entender isso. E a realidade é que as pessoas têm o coração no dinheiro e acabam não dando o dízimo. Isso mostra que o coração dela não está em Deus. Ainda que ela fale, eu creio em Deus, crê da boca para fora, mas a atitude dela mostra que não crê. Então, nós não podemos nos enganar. Porque, infelizmente, eu vou falar uma verdade aqui. Muita gente tem se enganado dentro da igreja. Ela diz que é de Deus, mas a atitude dela mostra o contrário. E como que a gente mostra que é de Deus? Quando obedece. Quando você obedece a Deus, você tem prosperidade, você tem a bênção de Deus. Quando você obedece a Deus, pode ter certeza, as coisas vão dar certo. As coisas vão mudar para a tua vida. E uma mudança para melhor. Mas, infelizmente, quem não obedece a Deus acaba piorando. Por quê? Porque a pessoa ela perde as esperanças. Perde a fé. Porque a fé vem da onde? Vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer força para mudar, você precisa ouvir a palavra de Deus para você ter força, para você ter fé, para que você venha caminhar em frente com Deus, para que você venha ter uma vida próspera, uma vida abençoada no nome de Jesus. E tem outra passagem aqui que eu não vou ler não, porque senão o vídeo vai acabar se tornando muito longo. E essa passagem de Jacó, ele foi trabalhar para o sogro dele, para o Labão. E ele prosperou. E ele prosperou de uma tal maneira que ele se tornou o quê? Se tornou grande. Se tornou grande. Porque no início, quando Jacó foi trabalhar para Labão, primeiramente ele trabalhou 7 anos para poder casar com uma mulher. Olha só. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher. Aí o sogro dele enganou ele. Aí, em vez de dar a mulher que ele queria, deu a irmã. E aí ele casou enganado, estava bêbado, casou enganado com a irmã de Raquel. E aí depois, quando ele saiu da embriaguez, ele viu que tinha casado com a mulher errada. Aí ele foi lá falar com o sogro. Aí o sogro falou, a filha mais velha tem que casar primeiro do que a filha mais nova. Então, por isso é que eu fiz isso. Mas se você trabalhar mais 7 anos para mim, você pode ficar com a Raquel. E aí, conclusão. Jacó, ele trabalhou 14 anos
em prol da vida sentimental dele. Olha só que coisa. E aí, depois desses 14 anos, Labão chama Jacó para conversar e pergunta para ele quanto que ele quer ganhar. Olha só, Jacó era tão próspero, ele era tão abençoado por Deus, que o patrão dele, o sogro dele, chamou ele para trabalhar. E aí o que aconteceu? Jacó fez um propósito. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 37. Jacó ele fez um propósito. Qual era o propósito? Que ele queria só os animais malhados do rebanho. E aí ele fez essa proposta: ó, eu só vou querer os animais que nascerem agora, eu só vou querer os animais malhados. E aí o que Labão fez? Pegou todos os animais malhados e tirou, afastou do rebanho. Então, aos olhos humanos, não ia nascer nenhum animal malhado, porque todos os animais malhados tinham saído do rebanho. E aí, Jacó, vendo isso, fez um propósito. Pegou galhos. Olha só, que aos olhos humanos isso é loucura. Olha a fé de Jacó. Aos olhos humanos, ele pegou galhos e botou no lugar onde os animais bebiam água. E aí ele pegou esses galhos e cortou eles e descascou eles. E aí ele fez um propósito que quando os animais fossem ali, bebesse água e olhasse para aqueles galhos, o que iria acontecer? Quando os animais eles cruzassem, ia nascer animais malhados. Olha só que aos olhos humanos isso é loucura. Mas foi nessa fé que Jacó estava. E aí o que aconteceu? Começou a nascer um monte de animal malhado. E aí Labão não entendeu nada. Por quê? Porque Deus entrou em ação. Olha que coisa interessante. Se você quer prosperar, Deus ele precisa entrar em ação na tua vida. Fazer o sobrenatural, porque Deus ele fez o sobrenatural aqui na vida de Jacó. Porque Jacó, ele foi enganado e estava passando por uma imensa injustiça. Mas e o que ele fez? Ele fez um propósito. Ele buscou socorro de Deus. E Deus socorreu. E aí fez dos animais de Jacó, deu um grande rebanho para Jacó. E aí o que aconteceu? Ele prosperou tanto, que Labão ficou com inveja dele. E aí, se você continuar lendo a partir do versículo 28 em diante, de Gênesis, você vai ver a história toda de Jacó. Você vai ver que Jacó ele se afastou do seu sogro e voltou para a casa do pai, né? Para a casa de Isaac. E aí você vê também a história, o encontro de Jacó e Esaú, que foi uma história muito bonita. E no início da vida de Jacó tem duas coisas aqui interessantes que eu vou comentar antes da gente orar. Quando ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Olha só, desde o ventre da mãe, Jacó já lutava pela bênção da primogenitura. Você vê que Jacó foi e enganou o seu irmão, o seu pai, para ter a primogenitura, para ter a bênção de Deus. Olha o interessante aqui. E sem contar também em outro momento de Jacó, que Jacó luta com Deus e segura o anjo e fala assim, ó, você só vai embora depois que você me abençoar.
e ficou a noite toda segurando o anjo ali, lutando com o anjo. Ficou a noite toda e o que aconteceu? Quando foi pela manhã, o anjo tocou na perna de Jó, deslocou a perna dele, mas abençoou ele. Olha que coisa. A gente aprende aqui na vida de Jacó que ele lutou pela bênção, ele teve fome e sede da bênção. Sabe, você não pode se conformar com uma vida de derrota. Você precisa lutar com todas as suas forças, porque Jacó, ele lutou aqui. Jacó, ele tinha tudo para ser um derrotado, mas ele lutou, ele venceu. E às vezes lutou até de uma forma errada, né? Que ele enganou seu pai. E até pagou um preço caro por isso, porque o que a gente planta, a gente colhe. Ele plantou engano e colheu engano. Ele enganou seu pai e depois os seus filhos enganaram ele, dizendo que o filho dele, José, estava morto e não estava. Então, a gente aprende aqui com Jacó que ele lutou, ele teve fome e sede. Nós temos que ter sede da bênção de Deus, sabe? Você não pode se conformar com o pior. Você não pode se conformar com a derrota, com a doença, porque a doença não é de Deus, a miséria não é de Deus. A vida sentimental aqui de Jacó lutou 14 anos pela vida sentimental, pela mulher que ele amava. Ele lutou e ele conquistou. Sabe, você tem que lutar pela bênção. E pode ter certeza, se você lutar e fazer uma aliança com Deus, fazer um voto com Deus, fazer propósitos, obedecer a Deus, pode ter certeza, você vai vencer, porque a vida de Jacó aqui fala coisas preciosas na nossa vida espiritual, que nós precisamos ter isso na nossa vida, para que a gente venha viver uma vida feliz. E outro detalhe, a mãe de Jacó era estéril. Isaac orou, o pai de Jacó orou, e Deus fez com que ela ficasse curada da esterilidade. Então você vê que foi milagre do início ao fim. Você vê a mão de Deus agindo. E se você quer ver milagre na sua vida, se você quer ver Deus agindo na sua vida, você tem que obedecer, você tem que crer. Porque aos olhos humanos, você tirar 30% do que você ganha e dar na igreja, muita gente não aceita isso. Mas a realidade é bênção de Deus na tua vida. É proteção, é livramento. Ainda mais no mundo que a gente vive, porque quando a gente obedece a Deus, a gente está protegido. Protegido. E pode ter certeza, Deus te guarda e te livra de todo mal. Vamos orar? Mas antes de eu orar, eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que hoje nós vamos consagrar o pão. E eu tenho certeza, ao comer desse pão, você vai experimentar do milagre. Se você está doente, você vai ser curado agora, no nome de Jesus, porque essa é a nossa fé. Então, dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão. Vamos orar? Levante o pão para os céus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu levanto o pão para o céu agora e te peço, Pai, que o Senhor venha consagrar esse pão. Colocar nesse pão a virtude do teu poder, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do milagre, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. E te peço também, Pai, passa com o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação, que todo mal, que saia no nome de Jesus. Eu abençoo no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí.
e um forte abraço a todos. Ficam com Deus.